que carnaval pra mim é em fevereiro. Esse negócio de carnaval em março, muito longe, eu já fico ansiosa. É Fevereiro verdade. tem cara de carnaval. E você outro dia me deixou em Por quê? O palpitações. que, que eu fiz? Pô, eu fiquei em choque ao lembrar que o carnaval É é daqui duas aqui. semanas. Tá batendo Daqui aí, duas ó. semanas. Esse diálogo realmente aconteceu. Eu falei assim, não, gente, sem ser no final de semana que vem, é no outro. Aí o Júlio, não, não pode ser. É, gente, tá batendo na porta. Tá batendo tanto na porta, Júlio Vieira, que o carnaval oficialmente aqui em Belo Horizonte começa amanhã. 31 de janeiro é oficialmente o período que abre o pré-carnaval, né? O carnaval oficial é no final de semana do dia 14, mas aqui em Belo Horizonte já temos o início desse pré-carnaval amanhã. E amanhã teremos também o reencontro dos blocos do Carnabelô. É um carnaval fora de época que marcou os anos de 1990 com trios, axé e abadá no entorno do Mineirão. E a proposta para este ano é juntar realmente essa memória afetiva e folia para abrir oficialmente a temporada de 2026. Para a gente poder fazer esse esquenta gostoso para o carnaval, eu vou conversar agora, eu e Júlio Vieira, com o idealizador do Carnabelô e também do Axé Brasil, Léo Dias, que está com a gente na ponta da linha. Léo, seja muito bem-vindo à 98 News, bom dia. Ei, Laura, ei, Júlio, muito bom dia. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da 98 News para a gente contar um pouco, né, dessa história de 30 anos atrás que nós estamos resgatando agora na abertura do Carnaval de BH. Então vai ser um papo excelente. Legal demais. Prazer é todo nosso de te receber aqui, Léo. Eu quero começar te perguntando o que, que motivou, de fato, trazer o Carnabelô agora, resgatar essa cultura do axé, desse abadá, desses trios no Mineirão e transformar esse reencontro na abertura oficial do Carnaval aqui de BH. Ô, Laura, na verdade isso começa de um movimento onde sempre que eu estava participando dos eventos de axé em BH e no Brasil inteiro, a turma de Belo Horizonte sempre pedia a volta, tanto do Carnabelô quanto do Axé Brasil. E aí eu reuni num grupo do WhatsApp, uma turma que, né, tem mais ou menos umas 500 pessoas, do pessoal da época do Carnabelô, que começou em 94 aqui em Belo Horizonte, que é o grande precursor, né, do Carnaval de Rua de BH. E numa relação com a Belotour, a gente resolveu resgatar, a partir desse evento que vai rolar amanhã, que é o E-Saudade, né, numa celebração do reencontro dos blocos da época do Carnabelô. Então nós vamos ter o Come Quieto, o Belopirô e o Uai desfilando na avenida para a gente relembrar aquela época que acontecia na Afonso Pena, em BH. Léo, e eu vivi, inclusive, parte dessa história. Eu vivi parte dessa história do Axé Brasil aqui em Belo Horizonte e quando a gente começou essa entrevista veio até um pouco de saudosismo. E agora o Carnabelô volta com o Belo Horizonte em uma nova realidade, né? Um carnaval efervescente, que é inclusive vitrine da cidade para outros estados e também para pessoas que vêm de várias partes do mundo acompanhar essa festa por aqui. Como que tem sido esse desafio de adaptar esse Carnabelô dos anos 90 para esses tempos atuais aqui de Belo Horizonte? Alguma mudança significativa nesse processo todo de organização da festa? Ô, Júlio, excelente pergunta. E que legal que você vivenciou aí o Axé Brasil, né? Que era um festival de música baiana, um dos maiores do país, né? Mas essa retomada, ela tem justamente essa conotação, né? Muita gente fala assim, ah, é o Carnabelô que está voltando? Na verdade, não é, né? Porque há 30 anos atrás a história era feita pela minha empresa, uma empresa privada, né? Então a gente era responsável por tudo que acontecia na rua naquela época, né? Numa época que Belo Horizonte ainda não estava estruturada e preparada para um evento como esse, né? Da magnitude que foi. Então era todo produzido pela minha empresa. A gente traz para os dias de hoje. Hoje o Carnaval de BH ele é feito pela prefeitura, pela Belotur, né? Então, com isso, a responsabilidade da rua, né, de toda a estrutura é da prefeitura. A gente entra com o artista e entra com o trio elétrico. O restante é a prefeitura que é responsável. E também a gente, na época do Carnabelô, tinha a venda dos blocos, né? Então, cada um dos blocos, ele era como se fosse, né, ali uma torcida, um time. Então, o Come Quieto tinha seus foliões, o Ai tinha seus foliões e o Belopirô também.
para amanhã vai ser com todo mundo junto, né? A pipoca e o bloco e os artistas todos, né? Mesmo tendo essa conotação de cada um ter um nome de bloco, mas não tem aquela separação com a corda e com os abadás. E de diferencial esse ano, né, do Carnaval de Belo Horizonte, a gente fez um espaço, uma área VIP no Mineirão, né, para que a gente não pudesse perder esse lado do reencontro, de fato, das pessoas que participaram. Então, hoje nós temos o que a gente está chamando de Espaço e Saudade, onde os foliões da época e quem quiser ir também, né, de hoje, para poder se unir e relembrar aquele tempo de uma maneira bem gostosa e bem unida. Então, nós temos ainda o nosso Abadá, que está até aqui comigo, viu, Júlio? Então, a galera que quiser ir Ai, que no, legal. no, no nosso espaço lá, vai ter o Abadá para poder todo mundo relembrar de fato como era essa época, para poder curtir essa energia muito boa. Então tem festa para quem quer ir na rua, que vai ser a grande maioria, mas quem quiser ir no espaço reservado, a gente também preparou esse momento para todo mundo se reencontrar. Ô, Léo, isso é muito engraçado, né? Eu estava até pesquisando aqui um pouco mais sobre a programação de vocês amanhã, que você me explicou super bem, e me chamou a atenção o nome do evento, né? Que você falou que é o E Saudade, porque acho que é isso também, conseguir trazer pessoas que viveram o Carnabelô nos anos 90, que têm esse saudosismo mesmo, essa nostalgia com o que foi o Carnabelô, e pessoas de uma nova geração que não conheceram essa fase do carnaval aqui de BH, né? Existe uma dificuldade de conciliar as duas coisas, ou, na sua visão, o carnaval consegue, de certa forma, abrigar todo mundo junto? Ó, Laura, por um lado é saboroso, por outro é desafiante, né? Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho dois adolescentes, né? O Lucas de 21 anos, a Gabi de 18. E realmente eles não vivenciaram esse, né, momento nem de Axé Brasil, nem de Carnabelô. Então, poder ter essa oportunidade de viver uma festa, né, desse formato junto com meus filhos vai ser uma oportunidade única e muitas das pessoas que estão indo vão repetir isso, vai acontecer dessa forma. Então, eu acredito que é realmente uma oportunidade que a gente tem, né, de mostrar o que a gente viveu há 30 anos atrás para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos que não vivenciaram isso. Então, essa é uma das grandes magias da festa amanhã, né? Esse reencontro de quem participou na época e poder mostrar para quem não viveu isso. E já fica o convite, viu, Laura e Júlio, para vocês poderem estar lá conosco e poder curtir essa festa, porque vai ser uma energia muito legal esse grande reencontro. Legal demais. A gente conversou com o idealizador do Carnabelô e do Axé Brasil, Léo Dias, que disponibilizou um tempinho aí na agenda para conversar com a gente aqui na 98 News. Léo, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Sucesso para o evento amanhã e sucesso, claro, para o Carnaval de BH. Eu que agradeço e aproveito para convidar as pessoas para estar lá aí amanhã. E quem quiser saber mais informações, vai no @esaudadebh e vai ter tudo lá informando para poder participar dessa festa que vai ser maravilhosa. Valeu, Léo, muito obrigado. Então fica aí a dica, hein? Amanhã, 1h da tarde, em torno do Mineirão, com a concentração na Avenida Abraão Caram, entrada gratuita, a cara do Carnaval de Belo Horizonte. Temos aí Come Quieto, o Belo Peru, Iuai e o nosso Luiz Palhares, junto com o nosso Léo Ferreira, separou uma música que vai trazer um quê de saudade para muita gente que nos acompanha. Já pintou o verão. Eu amo essa música, tô começando a arrepiar. Eu sou bom, né, Laura? Nossa, aqui, Fala eu tô sério. arrepiando. Eu fui contar pra umas amigas minhas que eu sempre choro quando começa o carnaval. E elas ficaram assim, como assim? Porque pra mim o carnaval não é essa festa, assim, que as pessoas veem como, sei lá, excesso de álcool. Pra mim não é isso. Pra mim é cultura. Pra mim é ver pessoas na rua. E eu tô chorando mesmo. Não vou falar. Ai, essa meu Deus, que bonitinho. música me emociona muito. Eu coloquei justamente porque ela tá chorando de verdade. Eu chorei de verdade. E eu tenho confesso... uma coisa muito forte com essa música. Toda vez que eu escuto, eu choro no carnaval e eu não sabia que ia tocar essa música. Ai, desculpa, Laura Couto. Mas é o seguinte, eu pedi essa música porque eu acho que ela traz um pouco disso, de como o brasileiro se apropria de culturas que acontecem no mundo e quando elas vêm pra cá, elas ganham a nossa cara. Sim. E esse arrepio que
tem em você, tem em mim também, ao ouvir, por exemplo, E Saudade mesmo, Sim. nos tempos de Jamil. E aproveitando, eu quero falar que amanhã é carnaval oficial, mas hoje já tem bloco, às 7 horas da noite. Bloco do Grifo lá na Avenida Brasil, 1348. Tem bloco do Giló às 7 da noite lá na Rua Contagem. O bloco Sexta Ninguém Sabe, lá no Bar do Chico, no Santa Teresa. E amanhã tem ensaios, por exemplo, do Tianzinho Zona Norte, às 9 horas da manhã, lá no Jaraguá. Bloco Sol Vermelho, às 10, lá no Viaduto Santa Teresa. É a cidade de Belo Horizonte sendo tomada por esses milhares de foliões. E eu me lembro uma vez fazendo uma cobertura jornalística, Sim. cobrindo o Então Brilha. E eu peguei um carnaval em que Belo Horizonte era vazia, Laura Couto. Eu tinha ali 15, 16 anos, todo mundo queria sair de BH. E eu, como repórter aéreo, fui fazer essa cobertura, me senti inclusive muito privilegiado. E quando eu olhei de cima, aquele mar rosa, ali tomando o Viaduto Leste, um lugar que digamos assim, hostil, carro, ônibus o tempo inteiro, e quando você via ali do alto esses lugares ganhando vida por pessoas que ajudaram a transformar a capital como uma das capitais do carnaval do Brasil. Então o seu choro é mais que justo, que eu acho que é, de certa forma, uma libertação das pessoas que acabam tomando os espaços públicos para mostrar a força da nossa cultura. 7h40, vamos pro intervalo. Laura Couto precisa de uma água, gente. Vou lavar o rosto ali. Ainda bem que temos o Júlio Vieira, que é uma pessoa centrada e estável, para falar do carnaval. Eu tô segurando para não chorar também.